Bom, pessoal, eu volto aqui para que eu tive uma curiosidade, né, que foi o Lima Barreto, né? Eu acabei trabalhando um romance dele para o Trisfim de Policarpo Quaresma, para uma aula que eu dei sobre preparação para a prova da UERJ, que já até passou, né? Foi no meio desse mês, que está acabando. E agora foi a prova no meio desse mês. A aula foi no mês passado, se não me engano. Agora eu até me esqueci quando é que foi. Enfim, eu trabalhei esse romance e acabei tendo uma curiosidade, né, com relação ao autor, né? E aí eu fui dar uma lida, né, mais em outras obras que ele tem, que ele escreveu, né? Aquela foi uma das principais obras que ele fez, né? Mas aí eu acabei lendo os Brusundangas e Recordações do escrivão Isaías Caminha. E eu tô aqui com os dois livros, né? É da Penguin. E esse aqui é da Martin Claret, que eu até perdi no Uber que eu fui pegar para ir no médico, né? Aí eu carreguei esse livro. Aí eu acabei deixando, que eu ia ler na recepção do médico, né? Aí acabei deixando no banco de trás do Uber. Aí eu contactei, eu fui, procurei, acabou que o cara não atendeu e eu perdi. Aí eu fui de novo na internet e tal e comprei outra edição. E baratinho, R$ 20. É lógico que eu fiquei muito triste com a perda do livro, né? Mas são edições baratas, né? Tanto Martin Claret quanto Penguin, eles criam edições de bolso, é, LPM também, edições pocket, e são muito interessantes para o trabalho, né? Para o trabalho com as obras, né? São obras que não são enormes, não tem uma extensão tão grande, não são obras que tem uma densidade como outras obras, por exemplo, James Joyce, né, Ulisses, ou o Drácula de Bram Stoker. São obras densas, né? São obras volumosas, mas excelentes. Eu acho excelentes. Enfim, achei excelente, né? Fui ter contato agora. E a primeira coisa que eu tenho a dizer sobre essas obras, tanto Policarpo Quaresma, que eu não estou aqui, mas enfim, eu li num dos vídeos meus aí atrás sobre a preparação para o UERJ, está aí. E está no canal, então se vocês quiserem assistir é só clicar nos vídeos e estará lá. Tanto essa obra quanto essas outras duas aqui, uma coisa é certa, são obras que retratam o Rio de Janeiro, né, no início do século XX, primeira metade do século XX. E são retratos bem... não são retratos fiéis, mas são retratos que têm um fundo de verdade, um fundo da realidade, do que se passou, né? Em Policarpo Quaresma você tem personagens históricos. Então são obras que eu consideraria também históricas, apesar de serem ficções, tá? Assim como outros autores, por exemplo, George Orwell, que eu também foi trabalhado na UERJ, tem um fundo histórico. Apesar de ser uma ficção, ela tem uma base na realidade. Ela traz coisas da realidade, do que aconteceu, enfim. E essas duas obras aqui são assim também, né? Isaías Caminha é uma obra ainda mais
debruçada em como é o autor, em quem é o autor, né? Ele praticamente relata a procura por emprego, ele praticamente relata a vida dele, é uma autobiografia, né? Recordações do escrivão Isaías Caminha, seria ele, né? Seria o Lima Barreto, e no seu trabalho no jornal, e sua procura por emprego, né? Seus estudos, suas leituras, seus gostos e as relações sociais, as intrigas, enfim, denúncias sociais, tá? É muito presente nisso, questões políticas, econômicas, questões linguísticas, culturais, né? Ele se debruça sobre esse tipo de fundo, de enredo, de contexto, né? É um escritor de prosa, tá, gente? Não é ele deixa isso bem claro, né? Que ele não é um amante da poesia, né? E então você vai ver, ele é um jornalista, então você vai ver esse fundo histórico bem presente, né? Isaías Caminha é isso, é uma autobiografia. Eu não vou entrar em detalhes sobre ela, porque eu pretendo aqui criar assim já em outros vídeos eu entrei em detalhes sobre a obra, mas eu não vou fazer isso em todos os vídeos, porque primeiro eu não lembro de tudo, né? Não, a memória é uma coisa bem minuciosa e de fácil, né, dissipação, mas eu também gostaria de criar assim um interesse, né? Então você dá um fio, né, um condutor, e a pessoa vai sozinha, né? E é assim que eu pretendo fazer com as obras, né? Eu pretendo criar aqui tipo um corpo para quem está vendo o vídeo, quem se interessar, pintar esse desenho, né? Pintar dentro das linhas, ou enfim, fora delas, seja o que for. Eu esboço e a pessoa ela faz a pintura sobre a tela, né? E é isso, né? Com relação ao Lima Barreto, o Isaías Caminha é isso. É uma autobiografia bem política, bem que traz, né, visões do próprio artista sobre a política, sobre a sociedade, sobre os preconceitos, sobre esses assuntos que são bem reais. Não, aqui você não vai encontrar algo fantástico, né, como em outros romances que podem trabalhar também coisas reais, como a diferença entre pessoas, ou entre espécies, ou sei lá, né? Por exemplo, O Senhor dos Anéis, que é uma obra fantástica, o Harry Potter, que é uma obra fantástica. E dentro dessas obras você vai encontrar vários aspectos do real, né? Da realidade, daquilo que é trabalhado na vida comum, na vida das nossas vidas, na vida terrena, na vida concreta, né? Bom, o Isaías Caminha é basicamente isso, é um relato de um jornalista sobre o início de carreira dele no Rio de Janeiro, tá? Agora, os Brusundangas, né, é basicamente uma criação de um teórico, né, de um autor, que é o Lima Barreto, de um ambiente, de um lugar, que é os Brusundangas, a República dos Estados Unidos de Brusundangas. Nesse romance, você vai encontrar mais uma explicação de como é o lugar, né? Cada capítulo ele doa para um tipo de assunto: constituição, política, povo. Você vai encontrar literalmente esses temas, né, no livro, como capítulos, né? São esses os nomes dos capítulos, é o que eu quero dizer. A religião é um capítulo.
As eleições é outro capítulo. A sociedade é outro capítulo, né? Os heróis, né? Outro capítulo. Enfim, vocês vão assistir a isso. Vocês vão se defrontar a isso. Um ministro, um manda-chuva, e sempre com essas relações de poder, a Constituição, a diplomacia da Brusundanga, as riquezas da Brusundanga. Ou seja, Lima Barreto, na hora de compilar esse guia, né, sobre as Brusundangas, é um livro mais de crônicas, né, ele basicamente está muito preocupado com economia política, coisas que o autor ele é preocupado. Economia, política, cultura, né, moral, ética, coisas bem reais, bem reais. E ele cria esse estado fictício, comparando com o Brasil, tá? E aí ele revela coisas bem reais, né? Sujeições por quais o povo passa, né? Questões bem palpáveis, bem concretas, né? É uma crítica ferrenha, tá? Não só a governantes, a economia, mas a sociedade em si, as pessoas, ao povo, né? Me lembro de uma passagem que ficou bem forte na minha memória, que é: o povo de Brusundangas costuma reclamar dos seus governantes, e realmente eles são ruins, mas os governantes são produto do que é o povo, né? O povo de Brusundanga merece os governantes que tem. O Brasil é um outro estado, tá? O Brasil não é Brusundangas. Brusundangas é Brusundangas. É um estado fictício. O Brasil está ali para comparações. Ele fala, assim como o Brasil, Brusundangas é XXX. E é assim, é bem interessante, né? Fala também sobre artes, enfim. Tem diferentes formas de escrita, né? Ele começa de um jeito e depois pro final ele tende a mudar a forma de escrever, né? Para os capítulos finais, parece que existe um formato, né? Que vai até o capítulo 20, se não me engano, não, vai até o capítulo 18, não me lembro bem. E depois disso ele doa para outras formas, assim, ainda sobre Brusundangas. Deixa eu ver aqui se eu coloco aqui outras notícias, né? Crônicas militares, que ele deu uma parte, a arte, a letra, outras histórias dos Brusundangas, ou seja, ele tem um caderno especial para outras histórias dos Brusundangas. Notas soltas, né? Vai até o capítulo 22, tá? E é isso. E depois desse capítulo 22 ele doa um outro caderno que se chama Outras Histórias do Brusundangas, que aí você vai encontrar crônicas militares e tal. E existe ainda outro capítulo antes do apêndice, né, que é o Outras Notícias, tá? Um glossário, né, que as obras dele costuma carregar se não me engano, Isaías Camis também carrega, por ser uma obra do início do século XX, então tem muitos termos bem característicos daquela época, né, que hoje não usamos mais. E as obras dele ainda carregam um valor linguístico histórico, né, daquela época. Então é isso, é um autor que fala muito do século XX, pautado no real. Também há a formação dele que influencia, né, o jornalismo, né. Um autor preocupado com preconceitos, com a pobreza, com a economia, com a política, com a moral, tá, os costumes, né. E ele traduz isso
nos romances dele, com esse cenário, né? Também relata as visões dele, né? Sobre relações sociais, relações cotidianas. Bom, e é isso, gente. Espero que crie o interesse aqui mais pela pesquisa, né? Nunca uma pesquisa ela é suficiente, é sempre preciso você continuar pesquisando, né? Prezo por isso, prego isso e sigamos. Dê uma curtida, compartilhe, né? Sei que vocês gostaram e continuemos. Trarei mais conteúdo, né? Mas eu não considero tanto conteúdo, né? Porque, enfim, trarei mais obras, trarei mais escritos, trarei mais pedaços, enfim, desse universo maravilhoso que é a literatura, que são as palavras. Então, é isso, gente. Obrigado e nos vemos.